Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o XPCA, Fiagro da XP, mais um mês aí acompanhando este fundo que voltou a pagar os dividendos mais altos, né? Pagando 11 centavos, esse mês, inclusive, agora já para junho, também 11 centavos. Será que voltamos ao normal? Bora pro relatório gerencial para a gente poder entender um pouco. E não se esqueça de curtir esse vídeo para continuar me ajudando aí ao canal a crescer mais. Nossa, como eu tô com a barba branca. Então bora pro vídeo do relatório de abril do XPCA. Então vamos lá, pessoal, relatório de abril. Opa, apertei a botãozinho errado. Relatório de abril, fundo aí pagando 11 centavos, ele aumentou para esse mês e manteve esse aumento, tanto é que agora eu vi aqui, eu estou gravando esse vídeo como vocês podem ver no dia 4, e o fundo já divulgou o pagamento agora de junho referente a maio, porque esse pagamento é referente a abril, mantendo os 11 centavos, porque o fundo fez reserva. A grande questão é saber alguns problemas que, como eu mencionei no mês passado, não falaram mais nada a respeito. E olha o dividend yield mensal. E aí, pessoal, olha só que interessante. Eu estava dando uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, XPCA 11. O XPCA, ele chegou a negociar a R$ 6, abaixo de 6, quase 5. Imagina, pessoal, quem comprou a R$ 5 recebendo 11 centavos. Está recebendo quase 2% ao mês de yield on cost. Impressionante mesmo. E isso, cara, quando os problemas aconteceram, eu cheguei a comentar isso com vocês, que a situação ia voltar ao normal. Claro que ainda podemos ter alguns outros eventos, tanto é que no vídeo do Rura 11, parece que teve, eu lembro de, eu não sei se, acho que esse vídeo está sendo depois do Rura 11, com o grupo Safras, que a RJ foi cancelada por causa de problema de fraude, então a gente não sabe o que isso representa para o fundo ainda, mas a gente ainda está correndo o risco de ter alguns problemas com o agro, principalmente porque a taxa de juros continua muito alta. Mas eu acho que esse turbilhão que a gente viveu o ano passado, principalmente, ele fez com que a indústria amadurecesse muito rápido, parte de Fiagros, né? Alguns fundos fazendo PDD, outros deixando de pagar dividendo para recuperar, recompor os caixas. Então eu acho que foi um aprendizado. Então a tendência é que as coisas melhorem daqui para frente. Então aí o fundo, ó, e nesse pagamento, mesmo com a cota de mercado hoje, pagando um yield mensal de 1,72, parece pirâmide financeira. Cota patrimonial 9,60, ainda bem, com um deságio muito grande. Aí no final de abril o fundo estava com patrimônio alocado aí de 75% em CRA, 15% em FDIC, Fiagro e 9% em 9,5% em caixa. O fundo investiu aí 19 milhões em operações de CRA no mercado secundário e 2 novos FDICs. O fundo falando que realizou algumas visitas, né, principalmente agora esse período de maio, abril, que tem alguns pagamentos, né, que inclusive alguns fundos mencionando isso, fazendo um acompanhamento mais de perto dos devedores. Aqui falando que eles encontraram os armazéns cheios, né, então isso significa que a produção foi boa, mas o armazém cheio não significa venda, né? Porque às vezes os armazéns ficam cheios porque os vendedores esperam, seguram a produção, até porque o preço não, às vezes o preço não compensa a venda. Então eles seguram um pouco os. Eles até falam aqui, ó, segurando as compras em algumas localidades por falta de clareza na relação dos impactos. Então, o armazém cheio não significa que isso é uma boa situação. Aqui, preços da soja depreciados, alguns produtores retêm a venda de grãos ainda não fixados, exatamente o que eu falei agora há pouco. Então, falando aqui alguns destaques, né, de algumas empresas, de alguns devedores, e aqui, pessoal, só coisas boas. Falando da Itaueira, que representa 3% do PL, a empresa com uma situação financeira muito sadia, a AVB mostrando os dados muito bons da empresa. Então, aqui, desde acho que já faz 1 ou 2 meses que o XPCA vem colocando alguns comentários de alguns acompanhamentos de devedores que representam um percentual um pouco mais elevado, mas só falando coisa boa. E a AgroGalaxy, a gente não vê mais nada falando aqui. E a gente sabe que tem outros fundos falando que a situação, inclusive se eu não me engano ia ter assembleia agora em abril ou maio da AgroGalaxy sobre a questão da RJ, e o XPCA simplesmente parou de falar nela. E aí que tá, esse acho que também gera um pouco de desconfiança no mercado, exatamente porque as coisas podem aparecer do nada, né, do nada, digamos, né.
Aqui as compras do fundo, o fundo movimentou bastante, como a gente viu lá em cima. Comprou esse CRAI Cibra Fértil, 5 milhões, CDI mais 4,9, FDIC, 2 FDICs aqui, 5 milhões e 4, CDI mais 4,5, CDI mais 4,5, esse aqui a parte de 3 milhões, CDI mais 1,5, outro aqui, CDI mais 2,7 e o aqui da Cargill, 15 milhões, CDI mais 2,85. Então o fundo movimentou bastante esse mês. A gente vê que ele gerou bastante um resultado líquido de competência quase o dobro do que ele distribuiu. Então ele podia até ter distribuído mais se ele quisesse, mas isso é bom para o fundo fazer reserva aí para poder manter esse pagamento. Tanto é que ele pagou os 11 centavos agora também em junho. Então aqui o fundo segmenta usina de etanol, cooperativas, etanol de milho 11%, outros 11,7%, as maiores exposições. A carteira dele hoje 90% CDI, 10% IPCA, então ela é majoritariamente CDI, para quem não sabe. Aqui é a parte das culturas, né, a gente já falou em outros vídeos, carteira bem diversificada. Pessoal, o XPCA é um fiagro que desde que eu comecei a acompanhar, ele sempre entregou bons resultados. E inclusive eu sempre comentei que o mercado ele precificava o XPCA, na minha visão, com um certo exagero no risco, quando eu comecei a analisar. E aí depois a gente foi vendo que as coisas não eram tão sem sentido assim. E aí esse tipo de situação que a gente vê, que o fundo não informa a situação dos devedores com problema, traz esse certo risco, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então acho que estava na hora da XP voltar a falar aí dos CRAs com problema, principalmente da AgroGalaxy, que foi o grande detrator aí dos resultados dos últimos meses, mas o fundo voltou a performar bem, e principalmente quem comprou lá com R$5, mas é aquela aposta, né? Você compra, com tanta coisa boa, né? Então algumas pessoas preferiram não investir, mas quem comprou a R$5, obviamente, hoje sendo engenheiro de obra pronta, tá com um baita de um resultado. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.